Ora, muito bem, sejam bem-vindos ao Instituto de Educação. Temos, de facto, a grande oportunidade de poder organizar um ciclo de seminários com o professor António Nova, que muito gentilmente acedeu a realizar. São 5 seminários sobre temas extremamente interessantes, que se inserem no âmbito dos nossos seminários transdisciplinares de doutoramento em Educação e que eu estou certo que serão certamente oportunidades de reflexão extremamente estimulantes e interessantes para todos nós. Nós temos 2 auditórios e eu tinha consciência que este ia ser pequeno para esta realização, simplesmente o auditório que é maior já estava reservado para outras atividades da Faculdade de Psicologia e há aqui uma regra de respeito pelas marcações e, portanto, nós vamos trabalhar aqui. Espero que seja, de facto, uma sessão muito viva e, portanto, eu agradeço ao professor António Nova, que, enfim, depois de uma vivência e de uma campanha extremamente desgastante, extremamente cansativa, está de volta outra vez às questões de educação e certamente nos vai ajudar a refletir e a pensar e a problematizar questões que são de interesse para todos nós. Muito obrigado, professor António Nova. A palavra é sua. Obrigado, João Pedro. Obrigado a todos também pela vossa presença. Eu vou tentar, ao longo destes 5 seminários, concebê-los um bocadinho de forma única. Portanto, há muitas coisas que eu vou dizer hoje e outras que não vou dizer porque vou deixá-las para seminários posteriores. Portanto, eles procuram ter uma certa variedade. Como dizia o João Pedro, que eu agradeço nesta minha tentativa de regresso a uma reflexão sobre as coisas da educação. Estou um bocadinho enferrujado sobre estas matérias, mas espero ser capaz de vos trazer algumas provocações sobre estes temas. A ideia é fazer cerca de 45 minutos, mais ou menos, por aí, de uma introdução minha e depois mais 45 minutos de debate, de diálogo, de conversas, para podermos aprofundar alguns destes temas. O primeiro tema que eu coloquei justamente o tema de a escola tem futuro e, no fundo, é uma pergunta, num certo sentido, retórica, mas a que eu vou tentar responder, no fundo, dizendo que esta escola que conhecemos hoje tem pouco futuro, mas a escola, num sentido mais amplo, que não é grande, obviamente não vai deixar de ter futuro e vai continuar a justificar-se nas próximas décadas. Portanto, vou tentar argumentar com a ideia do futuro da escola, mas de uma outra escola que não é esta que conhecemos, pelas razões que irei tentar trazer-vos ao debate. Cada vez que se fala de futuro, nós temos muitas vezes uma tendência a ter uma espécie de uma fuga para a frente, uma espécie de um discurso muito longínquo que nos afasta das questões do presente. Eu vou tentar, pelo contrário, ligar alguma reflexão histórica a uma reflexão sobre o futuro. E, nesse sentido, cada um destes seminários será feito em homenagem a uma pessoa que marcou a minha vida e o meu pensamento, e eu hoje quis que ela fosse para o Daniel Amelino, que é uma pessoa que tem na sua reflexão justamente muito de uma dimensão histórica e de uma dimensão prospectiva, o pensamento do Amelino desde a década de 60, das pedagogias não diretivas em que ele se envolveu, do célebre texto A Liberdade de Aprender, que marcou muitos de nós, enfim, de uma geração mais antiga, mas que foi um texto muito marcante, editado inicialmente em 64, foi sempre um homem que ligou muito o pensamento histórico às questões do futuro, e é nesse sentido que eu lhe dedico este seminário e que eu partilho esta reflexão convosco. Já me ouviram dizer muitas vezes e defini muitas vezes esta escola, ou a escola que temos, a partir de uma ideia que eu gostaria de retomar aqui, com tudo o que ela tem de simplista, que é a ideia de que esta escola que nós conhecemos hoje, mais ou menos com uma configuração mais assim ou mais assado, com pequenas variantes, é uma invenção de meados do século XIX. E, portanto, ela foi inventada há 150 anos. Ela não foi inventada há mais tempo do que isso. É claro que esta invenção, os historiadores que a questão sabem muito bem, esta invenção foi um longo processo
que decorreu ao longo do século XVI, século XVII, século XVIII, etc., até que as coisas estivessem maduras para que esta escola, ou aquilo a que nós chamamos de escola, tivesse sido inventada há cerca de 150 anos. Ela foi inventada em todo o mundo, nesta altura. Estamos a falar de 1850, 1860, 1870. Temos ali um período curto do ponto de vista histórico, um período que não dura mais do que 20 ou 30 anos, em que se passa da ideia da não existência da escola enquanto estrutura orgânica, enquanto instituição orgânica, para uma escola já toda ela organizada nos moldes em que a conhecemos hoje. Não é? E esses moldes podem ser certamente definidos de muita maneira, mas há 4 características que são centrais nisto que vai acontecer destes 20 ou 30 anos, não é? 1840, 1850, 1860, depende um bocadinho dos países, mas no fundo acontece praticamente em todo o mundo, mais ou menos na mesma altura, e isso estrutura um determinado espaço. Portanto, a ideia de que a escola vai para um edifício, a ideia de que se podem construir edifícios para serem escola, é deste período. Nunca até isso tinha construído edifício para ser uma escola. A ideia de que há uma escola com uma arquitetura própria é decidida para isso. Aqui o Carlos Miguel Manico, que está por aí, trabalhou isso na sua tese. E por arrastamento, a ideia da sala de aula, ou da configuração daquele espaço da sala de aula, que perdura até aos dias de hoje, não é? E que, no essencial, se define naquela hora, com um determinado mobiliário escolar, com uma determinada estrutura espacial que se organiza naquele mundo. Mas, simultaneamente, a estrutura de um determinado tempo. Um tempo numa dupla lógica de um tempo de um horário, o horário de uma lição, tipicamente uma lição de 1 hora, depois há variantes, mas ela estrutura-se nessa altura, mas um tempo também que se relaciona com uma determinada idade e, portanto, um processo de homogeneização dos percursos educativos a partir de idades. Até aí, as pessoas conviviam em espaços amplos em que havia gente de todas as idades, vendo gravuras, por exemplo, do princípio do século XIX, do final do século XVIII, é muito frequente encontrar crianças misturadas com adultos, misturadas com jovens, crianças pequenas com crianças grandes. Portanto, a ideia de uma certa homogeneização da idade, uma idade temporal, acontece também nesta altura. Simultaneamente, uma determinada ação, e esta ação é definida por um determinado currículo, pela emergência de um determinado currículo, organizado mais ou menos como ele está organizado ainda hoje, e por uma determinada estrutura didática que é, obviamente, inventada também nessa altura nos moldes de hoje. Claro que a didática vem de muito antes, dos coménios, etc., mas ela é estruturada nos moldes em que a conhecemos hoje, mais ou menos também nessa altura, com aquilo que alguns de nós chamam uma pedagogia frontal que se adequa bem ao espaço da sala de aula tal como ela é organizada. Isto é, as carteiras, o mobiliário que no início é fixo, não é, parafusado ao solo, não é, numa estrutura de um quadro negro que define o espaço da sala de aula, que define a lógica de funcionamento do professor, a maneira como ele se movimenta no espaço da sala de aula, mas que define também o que são as relações dos alunos uns com os outros. Isto é, não há uma estrutura espacial que permita uma relação de um aluno com outro aluno, porque eles estão alinhados como vocês estão aqui alinhados, e como dizia o pedagogo já há muitos anos, nós obrigamos as crianças durante anos e anos a ter como principal vista as costas do colega da frente. E, portanto, uma estrutura de uma pedagogia frontal que define uma determinada ação educativa, uma determinada ação pedagógica, uma determinada didática e que está organizada em torno também de um currículo. E, finalmente, inventa-se um profissional. Sempre houve professores. Claro que sempre houve professores. Os professores desde sempre, desde a Grécia Antiga, desde Roma, desde sempre, mas os professores não eram aquilo em que eles se transformam neste período de meados do século XIX, quando se inventa também, exatamente neste mesmo período, a escola normal, as escolas de formação de professores, e que se chamam escolas normais, justamente porque elas vão normalizar o espaço, vão normalizar o tempo, vão normalizar a ação didática, vão normalizar o currículo, vão homogeneizar as turmas, vão normalizar uma determinada progressão, vão inventar os exames, vai-se inventar toda aquela estrutura espacial, temporal e didática que define a escola. Esta organização desta escola
que nós podemos, que eu tenho chamado modelo escolar, que outros chamam outra coisa, não é? Desta escola lugar, desta escola que é definida num determinado lugar separado da sociedade. Num certo sentido, nós retiramos as crianças dos seus espaços de socialização, seja familiares, seja na sociedade, seja comunitários, para as trazer para dentro de um lugar, esta escola lugar, na qual se vai definir uma determinada estrutura educativa e uma determinada estrutura didática que perdura até aos dias de hoje. O meu argumento para discutir convosco, é que esta escola lugar, esta escola assim definida por um edifício, por uma sala de aula, por um determinado espaço, por um determinado tempo, por uma determinada ação e por uma determinada profissionalidade dos professores, que esta escola tem os dias contados. Que esta escola está, no princípio do século XXI, em pé. Que ela já não corresponde àquilo de que nós necessitamos para educar as crianças do século XXI e que precisamos de evoluir para outras formas, não é, de organização da escola, que chamaremos provavelmente também escola, dar-lhe-emos provavelmente o mesmo nome, mas ela será muito diferente do que foi a escola entre 1850 e os dias de hoje. Não é? Ela será uma outra instituição, ainda que mantenha eventualmente o mesmo nome, da mesma maneira que esta escola de 1850 até aos dias de hoje não é comparável com outras escolas que houve na Idade Média ou que houve nos tempos modernos, a que demos também o nome de escola, mas que eram instituições com uma configuração totalmente diferente daquela que adquiriu nos últimos 150 anos. A intervenção de hoje é uma espécie de um parêntese, de um aviso, ou a reflexão de hoje é uma reflexão que vai assentar mais, como vocês já perceberam, nas questões orgânicas ou organizacionais ou nas bases materiais da escola. Ela vai assentar menos nas dimensões políticas ou nas dimensões simbólicas ou até nas dimensões ideológicas da escola. Portanto, ela não vai, era impossível fazer tudo ao mesmo tempo e eu vou deixar essa discussão mais política e ideológica para o terceiro e para o quarto seminário, em que procurarei abordar as questões mais de uma perspectiva política. Hoje, eu vou analisá-las mais de uma perspectiva orgânica ou organizacional e é nesse sentido que eu situo os limites da conversa que quero ter aqui hoje convosco. Ora bem, isto dito e reconhecido, como provavelmente todos já reconhecem que estão nesta sala, que há qualquer coisa que nos está a faltar hoje, não é, para sermos capazes de educar as crianças, essa ideia que uns traduzem por crise, mas a palavra crise está tão desgastada nos debates educativos, porque sempre, a educação esteve sempre em crise, não é? Que de repente é uma palavra que se torna pouco útil, não é? Mas essa ideia que parece que tem pouco sentido o que fazemos hoje, que há uma falta de sentido em muitas ações dos professores e em muitas das nossas ações, infelizmente, e este é um argumento que eu partilho convosco e que eventualmente não será partilhado por todos, infelizmente não tem sido objeto de uma relação forte, de uma reflexão forte dos educadores e dos pedagogos. Isto é, na área da educação e na área da pedagogia, parece que estamos um bocadinho resignados numa atitude mais ou menos defensiva e pouco dados a pensar o futuro. Isso pode vir de muitas coisas, Provavelmente a razão principal para isso é que houve nos últimos anos, não foi só em Portugal, Portugal é um caso típico, mas não foi só em Portugal, uma acusação muito sistemática a quem estava no campo da educação e da pedagogia como utópicos, românticos, pessoas que estavam fora da realidade, que andavam... E isso, acho que essa acusação, num certo sentido, entrincheirou o debate dos educadores e dos pedagogos numa forma mais conservadora de pensar a escola, em que temos feito grandes evoluções do ponto de vista técnico, do ponto de vista até de uma certa pedagogia no espaço da sala de aula, mas temos sido pouco capazes de pensar as dinâmicas de futuro da educação e da escola. E essas dinâmicas de futuro da educação e da escola têm sido pensadas noutros lugares. E esse, para mim, é um problema complicado que nós temos para resolver.
Porque se nós não agarrarmos esse debate vai seguir por outros lados. Não é? Isto é um bocadinho como a água, se a água, os rios escolhem os seus leitos e, se for preciso, cavam leitos para outros lugares para que as coisas continuem. E há, em particular, 3 tendências em curso, que são as tendências mais fortes, em que se está a pensar ou que estão a reagir a esta espécie de falta de sentido da escola, e estas 3 tendências são, a meu ver, tendências perniciosas e tendências complicadas que nós devemos, de algum modo, interrogar criticamente. Destas tendências em curso, eu identifico 3, sobre as quais gostaria de vos partilhar algumas ideias. A primeira é uma espécie do que eu chamaria um otimismo tecnológico. Não é? Uma espécie de crença ingênua nas possibilidades da tecnologia e uma ideia de que a tecnologia nos vai resolver todos os problemas e, portanto, a maneira de resolver os problemas é a tecnologia. Eu já virei à questão da revolução digital através de uma citação de Michel Serres, que eu tenho feito com frequência, mas a qual eu regressarei de novo. Não é? Mas esta espécie de otimismo tecnológico inunda hoje os debates sobre muitas das escolas. Se vocês puserem no Google escolas e futuro, 90% que vos aparece são coisas do ponto de vista tecnológico. Não é? E todo um discurso sobre as tecnologias que, de algum modo, coloca uma espécie de um otimismo e de uma crença de que as tecnologias por si só nos vão acabar por resolver os problemas, desde as coisas que nos parecem mais normais até as coisas mais absurdas que hoje se desenvolvem, quer dizer, desde aqueles que acham que se vai resolver com os implantes cerebrais nos cérebros das crianças, não é? E isto é elaborado ao longo de páginas e páginas e páginas nesta espécie de tendência que, a meu ver, é muito forte na maneira como se está a tentar responder a esta crise de sentido da escola. Há uma segunda tendência que eu andei à procura da palavra e não consegui encontrar uma palavra para dizer o que queria dizer e, portanto, eu vou pôr aqui uma palavra, que é um paradoxo, que é uma palavra absurda, e vou tentar explicar o que é que quer dizer esta palavra. Não é? E a palavra que eu aqui vos pus foi privatização da criança. Privatização da criança é um paradoxo. A criança é, por definição, uma pessoa privada. Não é? E, portanto, é um paradoxo. Mas eu não quis pôr privatização da educação, nem privatização do ensino, porque isso remetia para outra coisa que não é o que eu quero dizer. Não é? Remetia para a lógica do público e do privado, etc. O que eu quero dizer com privatização da educação, da criança, peço desculpa, é um conjunto de movimentos, de que os movimentos do homeschooling são, obviamente, movimentos hoje muito fortes em todo o mundo, o regresso ao ensino doméstico, ou como dizem os nossos colegas brasileiros, ao ensino domiciliar, não é? No domicílio. Acabei de ver um relatório apresentado no Brasil a semana passada, em que apenas no Brasil o ensino domiciliar aumentou 965% nos últimos 5 anos. Pensei que havia níveis baixos. Quando há níveis baixos é fácil, percentualmente, aumentar muito rapidamente. Mas é um fenómeno importante, e um fenómeno em curso nos Estados Unidos, nos países asiáticos, nas Austrálias, etc. Ou fenómenos como estes fenómenos da Academia Khan, não é? com tanto poder na internet, em que se defende, e isto é uma das frases principais do Salman Khan, em que ele diz, e cito literalmente, a melhor educação é aquela que se faz na privacidade das nossas próprias casas. Não é? Portanto, a ideia de que há uma espécie de uma privatização de percursos que levam a um retirar da criança ou das crianças de uma dimensão pública. Não é? E isto tem muitos movimentos, há muitos movimentos que são de ordem diversa, mas em que este fenómeno de privatização, não no sentido clássico do termo, mas de encontrar percursos pessoais, individualizados e privatizados para assegurar a educação das nossas crianças, se vem desenvolvendo a um ritmo muito crescente, um pouco por todo o mundo, em resposta a esta incapacidade de respondermos à falta de sentido da escola. E depois há um terceiro fenómeno, que se nota muito, sobretudo em países
com menores índices de desenvolvimento e que nos levaria aqui a uma enorme discussão, e que é uma palavra horrível, mas eu não consegui encontrar outra e também vou tentar explicá-la, que é um fenómeno de, face a esta incapacidade de perceber o que é que pode ser a escola do futuro, aquilo que eu designo aqui, a palavra é horrorosa, exacerbação da escola, não é? Eu andei à procura das palavras, não é? Empolamento, exorbitação, quer dizer, e a única palavra que me veio foi esta. É, no fundo, a ideia de que, para responder aos problemas da escola, só há uma solução, é ter mais escola. Não é? E, portanto, se a escola não funciona em 5 horas, ela provavelmente funcionará em 6 ou funcionará em 8. Se não conseguimos dar matemática aos meninos em 5 horas, se dermos 10 horas, vai funcionar. E por aí adiante, com tudo o que é o projeto, muitas das questões da escola integral, não é? Ou toda a retórica e a narrativa da escola integral, aqui em Portugal, designada por escola a tempo inteiro, com todos os paradoxos que estão por trás deste debate, e imagino que isso seja um dos temas da nossa discussão daqui a alguns minutos, não é? Ou aquilo que nos Estados Unidos se chamou durante muito tempo, como alguns saberão aqui, na altura dos grandes debates sobre a cidadania, trazidas, por exemplo, por John Dewey. John Dewey que celebra este ano o centenário, haverá um congresso na Lusófona em outubro, celebra este ano o centenário da Educação e Democracia, publicado originalmente em 1916, que é uma obra marcante sobre esse debate, o que eles chamavam a escola total, não é? The Total School, não é? A escola que totaliza o conjunto das experiências educativas e o conjunto das experiências do ponto de vista das crianças. Na minha opinião, estes 3 movimentos são movimentos críticos, são movimentos que, a meu ver, não correspondem à necessidade que nós temos de pensar ou de repensar a escola, e não é por aqui, não é por nenhum destes movimentos que eu desenvolverei o meu argumento em torno de pensar o futuro da escola e de tentar ver como é que ele pode ser pensado de outra maneira. Como é que ele pode ser repensado nesta estrutura em que, se eu quisesse simplificar as 4 coisas que vos disse no início, teríamos uma sala, uma hora, uma disciplina, um professor, não é? O espaço, o tempo, a ação e o profissional. Como é que podemos repensar este modelo escolar, agora 150 anos mais tarde, quando ele revela sérias incapacidades de enfrentar as questões do futuro. E para isso, gostaria de vos trazer 2 autores de imediato e outros 2 logo a seguir. Os 2 autores que vos queria trazer de imediato são 2 autores que para mim são muito importantes neste debate. Um, que já me ouviram citar muitas vezes, que é o Michel Serres, e a reflexão que ele tem feito sobre o que ele designa pela terceira revolução na história da humanidade. Diz o Michel Serres, e argumenta que houve apenas 3 revoluções na história da humanidade, que a primeira foi a invenção da escrita, há 6.000 anos, que a segunda foi a invenção do livro impresso, há 500 e poucos anos, e que a terceira revolução é hoje. Não é? Esta revolução que alguns chamam a revolução digital, e que, na opinião do Michel Serres, não é, fez, e ele talvez seja excessivo nesta afirmação, fez nascer perante os nossos olhos, e até perante uma certa indiferença da parte dos educadores, um novo ser humano, um ser humano que pensa, que age, que se relaciona, que reflete, que conhece e, sobretudo, que aprende de uma maneira muito diferente da nossa. E dizer que, se nós não percebermos isto que está a acontecer com as novas gerações e esta espécie de fosso que nos separa das gerações que queremos educar, como se fôssemos nós a pensar daquela maneira, nós não teremos percebido nada do que é o debate educativo contemporâneo e nada desta terceira revolução na história da humanidade, que certamente precisa de uma escola de tipo muito diferente daquela que nós conhecemos nos últimos 150 anos. É importante para mim fazer este sublinhar sobre esta revolução digital, porque a revolução digital, para utilizar uma fórmula um bocadinho paradoxal, na revolução digital interessa-me tudo, menos a tecnologia propriamente dita. Isto não é a tecnologia que me interessa nesta revolução digital. Não é a tecnologia por si só. É tudo o que na revolução digital implica na maneira como nós usamos o corpo,
na maneira como usamos o cérebro, na maneira como nos relacionamos com os outros, na maneira como ocupamos o espaço, na maneira como aprendemos e como conhecemos. O que me interessa, do ponto de vista da revolução digital, não é cair numa deriva de um discurso tecnológico, é tentar perceber o que é que são estas consequências do ponto de vista de cada um de nós, da nossa relação com os outros, da nossa relação com o espaço, da nossa relação com o conhecimento, da nossa relação com a aprendizagem. E, na verdade, é muito curioso, por exemplo, digo isto apenas a título de exemplo, pensei que é uma escola Waldorf, mas não deixa de ser curioso, que no Silicon Valley, no coração do Silicon Valley, onde toda esta tecnologia tem a sua expansão planetária, hoje a escola mais procurada por toda esta gente que lida 24 horas por dia com as tecnologias é uma escola Waldorf, a escola Waldorf da Península, como eles dizem, do Silicon Valley, onde não é permitido que entrem nenhum tipo de questões de computadores, nem de telemóveis, nem de coisa nenhuma. Porque os pais que lidam diariamente com isto não querem. E, no entanto, esta escola não está, por isso, a deixar de atender aos problemas da revolução digital. Eles estão muito conscientes de toda a dinâmica da revolução digital, mas acham que ela não tem que ser necessariamente resolvida ou enfrentada através de aparatos tecnológicos, que ela pode ser introduzida de outra maneira. Eu não sou especialista das tecnologias, há aqui muita gente que é, mas no fundo o que eu vos quero dizer é que a minha reflexão, como a reflexão do Michel Serres, não é uma reflexão estritamente tecnológica, ele é uma reflexão que tenta juntar o que é esta revolução da humanidade nos termos de que Michel Serres a definiu. E o segundo ponto, que para mim é muito importante, nos argumentos que vão ver desenvolvidos daqui a uns minutos, é uma senhora que tem feito um trabalho extraordinariamente interessante na área da política educativa, que é a Diane Ravitch. Como muitos saberão aqui, a Diane Ravitch foi a consultora principal, a principal conselheira no mandato de George Bush, e foi ela que, no princípio do século, de algum modo introduziu muitos dos grandes debates que hoje nos trouxeram até aqui do ponto de vista das políticas educativas, desde os célebres debates do choice, da escolha, do chefe de educação, da livre escolha, etc., até aos debates da accountability, e portanto tudo que tem a ver com os testes, que levaram depois aos PISAs, aos standards, à elaboração de normas, de padrões, etc. Ela foi uma das mulheres que esteve por trás desse movimento e que o sustentou de maneira mais livre. Mas aqui há coisa de uns 5, 6 anos atrás, ela escreveu um livro dizendo: enganei-me em relação a tudo que andei a defender ao longo desses 10 anos e, portanto, venho aqui fazer uma meia-culpa e venho, de algum modo, explicar como é que toda essa linguagem foi uma linguagem que tem vindo a pôr em causa a dimensão pública da educação. Portanto, eu estou a relacionar isto com os meus 2 primeiros temas, do ativismo tecnológico e da privatização da criança, ou de retirar a criança do espaço público, e como ela tem vindo a explicar sistematicamente, este é, a meu ver, um ponto central para pensarmos a escola do futuro, que a escola é uma instituição, não é apenas um serviço. Quem achar que a escola é apenas um serviço que se presta a alguém, muito facilmente poderá adotar dinâmicas de orientação educativa e política como aquelas que eu estou aqui a criticar. Quem entender que a escola é muito mais do que o serviço que se presta, que é uma instituição, que é um lugar onde se cria, onde se cria uma cultura, que é um lugar onde se cria uma determinada forma de cidadania, onde se cria uma determinada forma de presença pública, então dirá, como diz a Diane Ravitch, que devemos valorizar a educação pública como um elemento central da nossa democracia. E, portanto, de algum modo, contrabalançar os processos de privatização, que de algum modo são sempre processos, como diriam os americanos, de guetização, de algum modo de balcanização, seja da criança a título individual, seja da criança nos seus grupos de pertença, para defender esta dinâmica de educação pública como um elemento central do espaço democrático. E é isso, em grande parte, que está a acontecer em muitas experiências do mundo. Todos aqui conhecem, eu poderia falar-vos de centenas, milhares de experiências,
Porque muitas vezes, quando conversamos sobre estas coisas, vem sempre a ideia que estas coisas estão muito distantes. E na verdade, há hoje centenas, milhares de experiências em todo o mundo que procuram, de algum modo, repensar a escola e repensar este modelo escolar, sem pôr em causa alguns dos fundamentos desta educação. Poderia falar-vos de exemplos tão interessantes a que voltarei no seminário da próxima semana, como a universidade, como a escola primária criada pela Universidade de Cambridge, uma escola primária criada no interior e no seio da universidade, até às experiências hoje mais conhecidas que estão a ser feitas pelas escolas jesuítas na Catalunha, até ao famoso Orsted Gymnasium de Copenhaga, que baseou grande parte da sua renovação a partir de uma mudança das estruturas arquitetónicas, até, para dar um exemplo do Rio de Janeiro, uma escola que se chama Gente, o que é um acrónimo para, agora não me lembro, bom, mas é um acrónimo de uma escola que existe no Rio. Em todas elas há uma tentativa de romper com aquelas quatro entradas que eu vos falei, com uma determinada estrutura espacial, uma determinada estrutura temporal, uma determinada estrutura didática pré-definida e a ideia de que há apenas um professor que cuida de um conjunto de crianças. Ora, eu julgo que é esse movimento, um duplo movimento, que eu definiria como um movimento interno e um movimento externo da renovação das escolas, que eu julgo que nós precisamos de reelaborar. Vou falar-vos 2 ou 3 minutos do movimento interno, depois do movimento externo e depois terminarei para podermos passar ao debate entre nós. E para falar do movimento interno e do movimento externo, propositadamente eu escolhi 2 autores. Escolhi 2 autores, num certo sentido, clássicos, que de algum modo frequentam e habitam grande parte das nossas reflexões há várias décadas, não é? Mas que de algum modo estão hoje a ser objeto de uma reinvenção pela parte deste pensamento educativo ou pedagógico de que eu vos falava. O movimento interno, em que se procura de algum modo uma redefinição deste modelo escolar tal como eu vos defini, e que eu vou centrar, também aqui em homenagem ao Sérgio Nisa, e que eu vou centrar no Freinet. Curiosamente, é muito curioso perceber que de todos os educadores que atravessaram o século XX, o Freinet é hoje talvez aquele que é objeto de maior reflexão no quadro das experiências pedagógicas. Muitos desapareceram, não quer dizer que não voltem, não é? Os Claparedes, os Ferrieres, quer dizer, foram desaparecendo, não é? Muitos dos movimentos não diretivos, dos Samarils, dos movimentos desse período foram desaparecendo e é muito curioso perceber o regresso, certamente não nas bases iniciais em que as questões foram colocadas, de um homem como o Freinet, e se eu o faço aqui é porque não quero que esta minha reflexão sobre o futuro seja uma reflexão amnésica, isto é, que ela possa ser feita esquecendo e ignorando o que foram os contributos de muitos educadores ao longo destas décadas do modelo escolar. E talvez, o Sérgio se calhar não vai estar de acordo comigo, mas também faz parte da vida, não é? Talvez se possa definir ou revisitar a pedagogia o mais do que a pedagogia, o legado do Freinet a partir de 4 Cs. De 4 Cs que hoje nos são centrais para repensarmos esta pedagogia frontal que define, em grande parte, o modelo escolar, tal como eu procurei caracterizá-lo. O primeiro C é um C óbvio, na pedagogia Freinet, que é o C de cooperação. E, portanto, a ideia de que, se não introduzirmos lógicas de cooperação, por um lado entre os alunos, por outro lado entre os professores, e vem aí todo o debate das equipas pedagógicas, da ideia de que não tem que haver um professor com uma turma, mas tem que haver um conjunto de professores que se encarregam de um conjunto de alunos. Se não introduzirmos dinâmicas de cooperação, é muito difícil, não é, nós conseguirmos atender ao que são os processos e as consequências
desta revolução digital que está agora em curso. E essa cooperação implica romper com a estrutura espacial e temporal do modelo escolar. Não é possível nenhuma cooperação com o mobiliário organizado como está, não é possível nenhuma cooperação sem rompermos com essa lógica do modelo escolar que eu tenho vindo aqui a definir. Há um segundo C, que é um C, para mim, muito importante em Freinet, que é o C de criação. E, no fundo, a ideia, enfim, que o Paulo Freire vai reelaborar muitas vezes, não é? De que a aprendizagem se faz não no consumo do saber, mas na criação do saber. E, portanto, que é o gesto da criação e que nos implica aqui toda a dinâmica depois da pesquisa, da investigação, do colocar a criança em situação de descoberta, etc. Todo um conjunto de elementos que são centrais na pedagogia há muito tempo, no discurso, mas menos na prática, e que é central para definir o que é uma outra relação com o conhecimento, o que é uma outra relação com a aprendizagem, mas o que é também uma outra relação com os colegas e uma outra relação com os professores. Um terceiro C, não sei se é o C mais importante do Freinet, mas é certamente um dos mais importantes, que é o C de comunicação. E comunicação num sentido muito forte hoje, nos dias desta revolução digital que temos incluso, que é obviamente ligada à ideia da relação. Nós hoje temos dinâmicas de relação muito fortes entre todos nós, umas físicas, outras virtuais. As crianças, em particular, passam o tempo em permanente comunicação, pelas coisas mais variadas, e essa ideia de comunicação não está a ser suficientemente apreendida da parte dos educadores e dos pedagogos para perceber o que podem ser dinâmicas diferentes do ponto de vista pedagógico e do ponto de vista educativo. E, finalmente, isto prende-se com a minha discussão da Diana Ravitch, a ideia do vivre avec, é? Ou a ideia do conviver, é? Do aprender a conviver, no sentido em que o Philippe Mérieux o definia, do aprender as regras da democracia, do aprender as regras do diálogo, do aprender as regras da comunicação, do aprender as regras do viver em conjunto com. E isso não se faz no quadro de dinâmicas de privatização dos percursos educativos. É impossível criar um espaço onde esta dinâmica possa ter lugar. Eu creio que, quando falamos no movimento interno da renovação das escolas, eu acho que se nós levarmos até às últimas consequências, estes 4 Cs que aqui estão, nos seus diversos desdobramentos, nós perceberemos o que pode ser uma abertura do modelo escolar para além da estrutura fixa de uma sala, uma hora, uma disciplina, um professor. Uma disciplina ou um conteúdo, se estivermos a falar da escola primária ou dos primeiros anos da educação básica. Mas é a mesma coisa, para efeitos do meu argumento, é a mesma coisa que eu quero dizer. E, portanto, temos aqui uma dinâmica de um movimento interno da renovação que é, a meu ver, essencial para podermos passar da ideia da escola-lugar para a ideia de uma capilaridade educativa ou de uma rede capilar que é muito mais ampla que a escola, que vai certamente aos espaços privados, aos espaços familiares, aos espaços sociais, mas que não se esgota nesses espaços, que não se dilui nesses espaços, numa lógica de privatização da criança que eu aqui critiquei há pouco. O segundo autor, que é um autor que tem vindo a ser muito revisitado por algum de nós, em particular aqui na faculdade, no Instituto, pelo Rui Canário, que nas suas provas de agregação o revisitou, e que eu aqui revisito porque me ajuda muito a tentar explicar este movimento externo, não é, das escolas. É obviamente um autor que todos nós lemos, que todos nós provavelmente lemos mal, ou lemos erradamente, mas isso é o risco de quem escreve coisas antes do tempo, que é um autor, enfim, já anteciparam o nome dele, que é o Ivan Illich. E eu pus aqui uma brincadeira com o título dele, o título do livro mais importante dele na área da educação, que é o título Sociedade Sem Escolas. Eu pus aqui Educação Sem Escolas, entre aspas, não é? Retomando, aliás, um texto que eu escrevi
em homenagem no livro do Rogério Fernando, e a que dei o título A Escola Sem Escolas, não é? No fundo, a ideia de uma escola, mas sem estas escolas que temos agora. O Ivan Illich é, digamos, um homem que antecipa alguns destes fenómenos, o que eu tenho vindo a chamar, à falta de melhor, de capilaridade educativa. Ele não lhe dá este termo, o termo é meu. Utiliza aqui a metáfora da capilaridade no sentido, não no sentido físico do termo, mas no sentido do corpo humano, não é? Dos vasos sanguíneos que se prolongam capilarmente por todo o corpo, não é? Até a metáfora biológica e não a metáfora física que aqui me interessa retomar, para no fundo dizer que a educação está em todo lado e que nós vamos assistir nos próximos anos a esta espécie de capilaridade da educação nos mais diversos espaços, não é? Deixando de estar apenas nesta escola-lugar que eu aqui procurei definir e passando para um conjunto de redes, teias, um conjunto de ideias a que o Ivan Illich vai dando nomes diversos, não é? Vai dando o nome de teia educacional. Depois, mais tarde, no livro, chama-lhe uma trama de possibilidades educativas, dentro e fora da escola. Depois, mais tarde, chama-lhe convivialidade, portanto, a ideia do viver com o outro, e como este viver com o outro é um fator educativo, e a que o Paulo Freire, mais tarde, já não vai ser o Ivan Illich, vai chamar cidade educadora, metáfora que é complexa, que é uma metáfora que tem que se lhe diga, mas que eu utilizo aqui no prolongamento da reflexão do Ivan Illich. E, no fundo, a ideia de que, a mim o que me interessa aqui acentuar nesta metáfora é a ideia de capilaridade. Eu andei à procura das palavras, de porosidade, não é? Tal como os vasos sanguíneos permitem uma porosidade, não é? Entre diversos elementos no interior do nosso corpo, ou de permeabilidade. Portanto, a ideia de que a educação se vai desenvolver mais numa rede capilar mais ampla, e isso resulta em grande parte da revolução digital, e não apenas no interior de uma determinada escola, lugar de uma determinada escola definida do ponto de vista sólido ou do ponto de vista físico. Eu hesitei em trazer-vos aqui as metáforas do sólido e do líquido, mas a metáfora líquida não queria dizer, quer dizer, não era suficiente para dizer aquilo que eu vos queria dizer, e por isso fui para a metáfora da capilaridade. E isso vai, inevitavelmente, ter consequências enormes sobre a maneira como se frequenta a escola, sobre os horários escolares, sobre a organização do tempo, sobre aprendizagens que se fazem em casa, que se fazem na sociedade, que se fazem em pequenos grupos fora da escola, em grandes grupos dentro da escola, em pequenos grupos dentro da escola, a título individual, em diversas dinâmicas que são muito diferentes daquilo que nós hoje reconhecemos como uma escola. Aquilo que nós hoje reconhecemos como uma escola vai sofrer mudanças imensas nos próximos anos, e o risco principal é que essas mudanças não aconteçam, porque se essas mudanças não acontecerem, a escola arrisca-se a ir ficando como uma instituição residual, relativamente conservadora, e as dinâmicas principais de aprendizagem, de educação, passarem para outros lugares. Não é? É isso que está a acontecer em processos de algumas elites no plano mundial, que estão justamente a migrar para outras dinâmicas educativas, não é? Deixando a escola, muitas vezes, para aqueles que não têm outra alternativa, não é? Para os mais pobres, para os que não têm outra solução, e nós arriscarmos-íamos a ver uma escola pública relativamente acantonada em determinados meios, com o resto das possibilidades educativas mais estimulantes a serem feitas por outros lugares e por outros espaços. O futuro da educação e da escola está, a meu ver, neste duplo processo de renovação do ponto de vista interno e do ponto de vista externo, e uma depende da outra. Nós não conseguiremos renovar o movimento interno de renovação das escolas se não o ligarmos com esta renovação externa, e vice-versa. A renovação externa por si só
sem uma renovação do interior do espaço da escola, ela poderá ser mais prejudicial do que benéfica, e temos por isso que acompanhar estas duas coisas, não é? O interno e o externo, e é, digamos, nesta junção destes dois movimentos que eu termino com dois apontamentos apenas para depois passarmos ao debate. Um apontamento dizendo que, no fundo, aquela escola que está ali na fotografia de cima e que nós reconhecemos, e a metáfora que eu utilizei num texto aqui há algum tempo atrás, que é a metáfora do quadro negro, em certo sentido, é a melhor metáfora para definir a escola que temos hoje em dia, é a metáfora do quadro negro. Na verdade, nós podemos dizer que quem inventa a escola dos últimos 150 anos é o quadro negro. E que é quando se inventa o quadro negro, e inventa-se o quadro negro como instrumento didático, é nesse momento que se inventa a escola. Que se inventam as paredes da sala de aula, que se inventa a unidade escolar, que se inventa uma determinada pedagogia frontal, que se inventa esta orgânica que nós temos dos 150 anos. E este processo de renovação é um processo, por isso, que tem de passar por um movimento interno e por um movimento externo. Nós não vamos conseguir esta renovação sem este duplo movimento no interior do espaço escolar e o movimento no interior daquilo que eu tenho designado muitas vezes pelo espaço público da educação, o espaço mais amplo do que o espaço da escola, não é? E que este movimento vai, obviamente, não é? Levar a que temos, se quiserem uma metáfora quase para terminar, que temos que sair do quadro, não é? A metáfora do out of the box, não é? Não é o sair da caixa, não é? Mas é o sair do quadro, não é? É o sair de um determinado enquadramento em que a pedagogia e a escola se fechou nesses últimos 150 anos, não é? Para, do ponto de vista da sua organização, podermos estar em condições de enfrentar os debates deste século XXI. Procurei desenvolver este argumento nesta dimensão, nesta quadro pela dimensão espacial-temporal da ação e profissional, mais no sentido orgânico, como eu vos disse, menos no sentido político, simbólico e ideológico. Deixarei isso para uma reflexão no terceiro seminário, que obviamente é uma reflexão que não é menos importante do que esta, que obviamente por trás da escola está todo um aparato, de outras ordens, como aliás o Sérgio definiu de maneira brilhante na conferência que fez aqui, salvo erro, no dia 29 de janeiro, se não foi 29 de janeiro, foi lá perto. Foi 30? Foi 30? Se não foi 29, foi 30 de janeiro, na conferência de abertura da AFIRS aqui no Instituto de Educação, e que obviamente tem a ver com outro tipo de reflexão, que não foi aquele que eu vos trouxe aqui hoje. Num certo sentido, em vez de enquadrar, nós vamos ter que diversificar. Esta ideia de sair do quadro vai-nos obrigar a uma diversificação. E, por outro lado, em vez de separarmos a escola num lugar à parte, vamos ter que voltar a juntá-la, a reuni-la do ponto de vista social. O que isto nos explica é que o grande processo de criação do modelo escolar é separar a escola do resto da sociedade, separar as crianças para um lugar à parte, e nós vamos precisar agora de reunir, não é? De reunir essa dimensão numa espécie de capilaridade, num movimento de capilaridade que tem uma dimensão interna e uma dimensão externa, de passagem desta escola-lugar para uma espécie de uma rede capilar, de uma rede de capilaridades, não é? Em que a escola tem o seu papel, mas em que muitas outras instituições têm o seu papel, e creio que é isso que, em definitivo, nos espera para os próximos anos, e, em definitivo, na minha opinião, já não estamos agora aqui a falar, como falamos em 1910 ou em 1920, de uma renovação da escola do ponto de vista pedagógico, ou como falamos em 1950 ou em 1960 de novas pedagogias não diretivas, ou como falamos em 1970 ou em 1980 de uma maior racionalização dos métodos de ensino. Já não estamos só a falar disso, estamos a falar de facto da criação de uma outra coisa, de uma outra instituição, que provavelmente se vai também chamar de escola, mas que vai ser muito diferente desta escola que as 5, 6 gerações, as 6 gerações, não é? Que vêm desde meados do século XIX até hoje, do que estas 6 gerações conheceram. A escola que estas 6 ou 7 gerações conheceram nos últimos 150 anos vai ser muito diferente nos próximos anos, e é bom que quem está na pedagogia e quem está na educação não se fique acantonado
num certo sentido, acusado de utopias e acusado nessas dificuldades e seja capaz de ter um pensamento também utópico, com os pés na terra, mas utópico sobre as questões da educação. Não creio que possa haver pedagogia sem utopia. É, a meu ver, quer dizer, a pedagogia tem sempre uma componente utópica e, na minha opinião, temos que assumir, e num certo sentido foi isso que eu vos quis dizer aqui neste primeiro seminário do ciclo de 5 que aqui farei. A resposta é óbvia à minha pergunta: a escola tem futuro? A resposta é sim, claro que tem, não é? Mas é uma outra escola que tem de ser reinventada e que tem de ser reinventada com a mesma intensidade, com a mesma audácia, com a mesma ousadia com que os nossos colegas de há 150 anos inventaram a escola que temos hoje. Não é? É essa ousadia, essa intensidade no pensamento sobre a escola que eu acho que nós precisamos ter hoje em dia, evitando um conjunto de desvios ou de derivas que aqui vos procurei trazer e sendo capaz desse pensamento de futuro, que não é o futuro, não é esse pensamento que nos deve afastar das coisas do presente, um pensamento do futuro que está enraizado no presente e que está enraizado na história, e foi por isso que eu aqui vos quis trazer também um legado de pensamento do ponto de vista educacional, com o Michel Serre, com a Diana Ravitch, com o Célis de Ferreira, com o Ivan Illich, procurando perceber de que maneira é também compreendendo esse legado que nós podemos pensar as questões do futuro. A amnésia não nos leva a lado nenhum, a amnésia leva-nos ao esquecimento. Nós precisamos de perceber muitas destas reflexões para sermos capazes de enfrentar o futuro. A escola tem futuro? Provavelmente sim, mas será uma outra escola que tem de ser reinventada com a mesma intensidade com a escola que temos hoje, que foi inventada há 150 anos.